Bom dia, primeiramente. Eu gostaria de chegar na presença de vocês para contar um testemunho, que é o testemunho mais importante na minha e na vida de qualquer um que se propõe a buscar a Deus, e é o testemunho que resgata de fato um pecador, que transforma vidas. É um testemunho vivo, verdadeiro, e o único testemunho eficaz para a salvação. Um testemunho que ecoa além dos séculos. Um testemunho que ele permanece o mesmo para sempre. É o testemunho de um homem que veio a essa terra, cuja terra não tinha dignidade, cuja terra não merecia que seus pés fossem tocados sobre ela. Essa mesma terra que um dia o matou, na esperança que não mais ele falasse de seu testemunho, mas uma mesma terra que embebeu seu sangue foi a terra que testemunhou a sua ressurreição. A mesma terra que o perseguiu foi a mesma terra que veio para... Foi a mesma terra, que provou da sua salvação. Obviamente você já sabe que eu estou falando de Cristo Jesus, mas você conhece o testemunho que ele dá de si mesmo? Não digo de si mesmo, mas o testemunho que ele dá daquele que o enviou. Sendo ele na condição humana, ele quis dar o exemplo de que deveríamos sempre levar conosco o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho dele, e que maior é o testemunho dele do que o testemunho dos homens. O Espírito Santo, ele dá testemunho na terra através de sua igreja, e ele é a verdade. Ele é o único e verdadeiro Deus, não há outro. E é incrível como essa terra, ela desprezou a ele, humilhou a ele, desprezou como se fosse algo imundo e não como se fosse algo santificado. Mas Deus Pai recebeu o sacrifício de seu Filho na cruz, um sacrifício perfeito, sem mácula, um sacrifício sem pecados, para nos conceder o perdão, a salvação, a vida eterna. Por mais que de forma muito simples se fale de Cristo, é impossível falar de uma maneira que não toque um coração sequer. A pessoa tem que estar muito endurecida em sua consciência, em seu coração, para
não se comover com um testemunho desse, com um amor imenso que é demonstrado em cada gota de suor, cada gota de sangue, em cada palavra que sai da boca de Deus. O próprio Deus que veio em carne para ensinar as suas criaturas, ensinar os seus futuros filhos a andar em seus caminhos. Que veio para tornar filho aquele que não era. Que veio para redimir, para limpar dos pecados, para transformar uma vida completa. E é desse testemunho que eu quero falar com vocês hoje. Vamos primeiramente então, como base desse testemunho, falar de João 5:43, que diz o seguinte: Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Se vier uma pessoa falando de si mesma, dando testemunho sobre si, um testemunho que ocorreu na vida dela, algo do tipo, certamente você recebe essa pessoa. Mas Cristo, ele veio para testemunhar do Pai, ele não veio para testemunhar de si mesmo. Mas o Pai testemunhava dele. E o Espírito Santo também testemunhava dele, sendo esses três um só. Então, quem tem que testemunhar, obviamente nos versículos passados, se você for ver de João 5:43, os versículos anteriores, vai dizer que as obras que ele pratica davam testemunho de que ele era o Filho de Deus. As obras, ela acompanham a fé de tal maneira que as obras é apenas uma evidência de que algo mudou, de que houve uma transformação no coração da pessoa. Isso é muito importante. A fé e as obras, elas têm que andar juntas até o fim. Ou você não acha que o testemunho dos apóstolos de não negar a Cristo, que o testemunho dos profetas de não negar a Cristo até a morte? Sim, porque Cristo estava na forma do Espírito Santo, na forma de Deus. No Antigo Testamento. Não tem como dizer que não havia Cristo no Antigo Testamento. É impossível que isso ocorra. Esse é o testemunho que nossa vida carrega. Ele é o verbo vivo que se fez carne. Então a palavra, ela deve acompanhar as nossas ações. A palavra deve ser vivida. Senão, de fato, não estaremos seguindo o Evangelho. E esse é o verdadeiro sentido de carregar a cruz. Viver a palavra. Fazer com que o verbo que se fez carne habite em ti, a ponto de que não haja mais espaço para você. A ponto de que só haja espaço para ele. A ponto de que a mudança que ele faça dentro do seu coração seja tão grande que não viva mais você, mas Cristo vive em você. Cristo resplandeça em você, no seu rosto, nas suas ações, na sua maneira de falar, de se comportar, na maneira de vestir, logicamente, mas isso não é o mais importante. Embora tenha sim sua importância, deve-se de se vestir com modéstia, com decência. Diz o seguinte, 1 João 5 completo, a gente vai ler. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que o ama, e todo aquele que ama o que o gerou, que é Deus, ama também o que foi gerado por ele, que é Cristo Jesus.
Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. O amor de maneira sacrificial, carregando a sua cruz. Pois este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados, não são gravosos como estão escritos aqui. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que venceu o mundo, nossa fé. A vitória que vence o mundo e que venceu o mundo é a fé em Cristo Jesus. Não há outra maneira de vencer o mundo senão crendo em Jesus, confiando absolutamente em Jesus 100%, entregando toda a sua vida em suas mãos, reconhecendo que todo o domínio, todo o controle dele sobre tua vida foi desde a infância até agora, tanto que não cai um fio de cabelo sequer da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Uma pergunta, né? E de fato não há quem vença o mundo sem crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o testemunho primordial, o primeiro testemunho que nos faz vencer as nossas concupiscências, as nossas paixões carnais. E que revela o quanto merecíamos aquela punição, aquele castigo na cruz, mas que injustamente ele foi crucificado no nosso lugar para nos dar o perdão. Injustamente foi rejeitado, como está escrito, desprezaram-me sem motivo. Este é Jesus Cristo, que veio mediante água e sangue, não somente mediante a água, mas mediante água e sangue. E o Espírito é aquele que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E está escrito uma palavra que Jesus diz que Ele é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Senão por meio da fé em Cristo. Porque esses três são um. Porque três são os que dão testemunho no céu. O Pai, o Verbo que se fez carne, Cristo, e o Espírito Santo. E esses três são apenas um. E três são os que dão testemunho na terra. O Espírito Santo, por meio de sua igreja, a verdadeira igreja. A água e o sangue. E esses três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus, porque esse é o testemunho de Deus que testemunha acerca de seu Filho. É o testemunho de nosso Deus que revela a salvação por meio de seu Filho, revela a sua graça por meio de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E essa fé só pode ser dada por Deus. Não é algo que o ser humano pode gerar. Não tem como o ser humano crer em Jesus verdadeiramente. Mas é necessário que haja confissão de pecados. É necessário que haja arrependimento genuíno e verdadeiro do fundo do seu coração. Um arrependimento completo, onde não há espaço para culpas. E este é o testemunho que Deus deu. E este é o testemunho que Deus deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, não tem a vida eterna, não tem salvação essa pessoa. Entende? Não no sentido de não ter esperança de salvação, mas no sentido de não ter alcançado a salvação ainda. Essas coisas eu vos escrevi para que creias no nome do Filho de Deus,
para que saibas que tendes vida eterna. Ele abre parênteses para justificar, para explicar o que foi falado. E para que sigas crendo no nome do Filho de Deus. Não apenas para que você creia no nome do Filho, mas para que você permaneça crendo no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E você me pergunta, como conheceremos a vontade de Deus se não temos conhecimento da palavra de Deus? É o que esse texto vai dizer: Ele dará o entendimento da palavra. E tendo o entendimento de sua vontade, conhecendo a vontade de Deus, vocês saberão pedir. Mas é uma obra completa do Espírito Santo e não minha. A salvação é algo que pertence a Deus. E essa obra de salvação na sua vida pertence apenas a Deus. Eu sou apenas um instrumento, eu só falo palavras que Ele dirige em minha boca. Mas quem salva é Ele. E se sabemos que Ele nos ouve em qualquer coisa que pedimos, sabemos que obtemos as orações que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não seja para a morte, no sentido de ser a blasfêmia, praticamente é um pecado para a morte, não se é perdoado esse pecado até que morra, né? Mas a pessoa que comete a blasfêmia, ela não se arrepende, ela não se sente culpada. Então, se você ainda sente culpa, arrependimento no seu coração, isso é um bom sinal. Se alguém vir seu irmão cometendo pecado que não seja para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida, né? A salvação. Isso é para os que cometem pecado que não seja para a morte. Há pecado para a morte, pelo qual não digo que se peça. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não continua pecando. Aí vai apresentar os frutos da salvação a partir daí, né? Representando a santificação. E é necessário que haja santificação. Como Cristo disse: sede santos como eu sou santo, né? Ele disse no Velho Testamento. E é necessário que nos acheguemos com um coração puro e sincero como de uma criança, para adorar em espírito e em verdade a Deus. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não continua pecando, mas aquele que foi gerado por Deus, Deus o guarda, e nele o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no poder do maligno, no controle do diabo, se entregam a Satanás, então se tornam escravos dele. Não devemos julgar a estes com juízo de condenação, mas devemos sim expor os seus pecados, devemos mostrar a saída, a única saída, que é Cristo. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para conhecer o que é verdadeiro, o que é a verdade. E estamos no verdadeiro, na prática constante da verdade, para aqueles que praticam essa verdade bíblica. Esse é o Filho Jesus Cristo, em seu Filho Jesus Cristo. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Tem várias religiões que prometem vida eterna, mas essa é a única que promete a verdadeira vida eterna, da qual tem o único e verdadeiro Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Aqui ele termina concluindo: guardem-se do mundo, guardem-se sem mancha do mundo, procurem se santificar, procurem se aprofundar no seu relacionamento com Deus, busquem mais de Deus, porque é este Cristo que foi desprezado sem motivo. Ainda hoje, ainda nesses dias, o desprezam sem motivo algum. Vivemos um tempo da graça,
Mas nunca houve um tempo que houve tantos homens e tantas mulheres desgraçados, no sentido da palavra, de rejeitar a graça de Deus. Porque se você vive no tempo da graça, não tem como dizer que não há graça de Deus sobre você. Sim, há graça de Deus sobre você. Mas você se torna um desgraçado quando você começa a rejeitar conscientemente essa graça, começa a rejeitar a santificação, começa a rejeitar os meios da graça que foi dado, o escudo da fé, a espada do Espírito, todos esses meios da graça, o sangue, o perdão dos pecados, a santificação. É necessário se santificar. É necessário amar a Deus acima de todas as coisas, até de sua própria vida se necessário, como Ele assim o fez por você. Graça e paz sejam com todos vós. E Deus abençoe o seu dia.